Naô, que eu iria deixá-lo aqui só, eu vou me assentar ali, e ele então terá a oportunidade de trazer a mensagem da Palavra de Deus. Então, Deus abençoe, irmão, seja bem-vindo entre nós, viu? Um prazer. Antes da leitura da Palavra de Deus, eu gostaria de agradecer de coração pela oportunidade que o pastor e o conselho da igreja convidar para poder trazer o recado de Deus a todos nós nesta noite. Então, muito obrigado, eu agradeço de coração por esta oportunidade. A igreja do Jardim Licínia, eu a conheci desde o tempo do seminário. Sou Guinaldo, Osmar, sou paulino. Em 1973, foi a primeira vez que eu preguei aí na igreja do Pastinho. E mantive vários contatos com os irmãos, nos anos 73 e 74, quando eu estava no seminário. E me formei em 75, mas parte do seminário eu estive em contato com esta igreja tão querida. Então, é um prazer. Depois desse período de pastorado aqui, creio que os irmãos sabem, eu fui disciplinado pelo presbitério, e o presbitério tem me acompanhado, e eu estou no processo de restauração, faltando apenas um passo, porque eu senti no coração que Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem sido fiel. As lutas têm sido grandes, as dificuldades em consequência, mas Deus tem sido fiel para comigo. Nós vamos agora abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, do capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, começando no primeiro versículo. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dar por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier sobre e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás o aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta
e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Que Deus abençoe esta parte da palavra que servirá de base, então, para este momento. Vamos falar com Deus mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque estamos diante da palavra. Auxilia-nos nesse instante e a todos nós para que possamos entender qual o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoe, ó Deus, esta igreja, a liderança e todos os trabalhos programados por ela. Esta igreja que é do Senhor, nesta cidade de Campinas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amanhã, a Igreja Presbiteriana do Brasil estará comemorando 154 anos. Porque foi no dia 12 de agosto de 1859 que Asbel Green Simonton chegou ao Rio de Janeiro com o propósito de estabelecer a Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, amanhã é o aniversário da nossa igreja. 154 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Mas se nós formos ver os dados estatísticos da nossa igreja, infelizmente, ela cresceu muito pouco. Entre os membros comungantes e não comungantes que participam da Igreja Presbiteriana do Brasil, não chega a 1 milhão de habitantes, 1 milhão de membros. Então, seria a cidade de Campinas, em todo o Brasil, né? Então, não é um número muito satisfatório. Eu creio que a Igreja Nacional está preocupada. Houve um congresso promovido pelo Sínodo de Campinas, e o tema deste congresso foi a plantação e revitalização da igreja. E foram trazidos dados do estado de São Paulo, porque este congresso de revitalização e plantação de igreja foi visando o estado de São Paulo. E tem aqui alguns dados, assim, apenas para nossa curiosidade. O estado de São Paulo tem 645 municípios, 645 cidades. Desses 645 municípios, nós temos a presença de apenas 214 municípios com a Igreja Presbiteriana do Brasil. 214 com igrejas organizadas. E nós temos 48 municípios com congregações da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, em números assim, apenas 1/3 dos municípios do estado de São Paulo, nós temos a presença da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, é um número muito pequeno. Mas, felizmente, há um estado do Brasil, eu creio que o reverendo Darcy sabe bem, este estado, até alguns anos atrás, até 3 anos atrás, tinha apenas um município que não tinha a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas as igrejas de Vitória fizeram uma programação e enviaram missionários, e lá já existe o trabalho presbiteriano. Então, o estado do Espírito Santo é o estado que tem a presença da Igreja Presbiteriana em todos os municípios, cerca de 89 municípios com a presença presbiteriana no estado do Espírito Santo. Algumas curiosidades também sobre o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem o menor município do estado de São Paulo, fica na região central do estado, chama Borá. Borá tem 834 habitantes. Esse é o menor município de São Paulo. Borá.
834 habitantes. E o maior município é São Paulo, que está com 11.700.000 habitantes. Esse é o maior município, a capital. Esses dados aqui foi do Congresso, então já deve estar aproximando dos 12 milhões. O menor território do estado de São Paulo é Água de São Pedro, que tem 3,5 km metros quadrados. Então, o menor território. E o maior território de São Paulo é Iguape, que tem 1.980.916 quilômetros quadrados. Fica no sul do estado, Iguape. É o maior território. Estou falando isto pensando no aniversário da nossa igreja. E quando eu estive pensando em trazer esse recado da parte de Deus a todos nós, pensando também na preocupação do nosso presbitério, o reverendo Darcy está transmitindo também à igreja, o nosso presbitério, desde o ano passado principalmente, tem se preocupado muito porque não tem havido crescimento da nossa igreja. Nem, ao menos, manter. Tem havido, em certo sentido, em algumas igrejas, decréscimo de membros. Então, o presbitério está muito preocupado, eu creio que a igreja está preocupada, eu estou muito preocupado com esta situação que é real. Então, diante deste quadro, né, nós podemos realmente estar conscientes da nossa responsabilidade e alguns dados que nos foram fornecidos também, pensando na região metropolitana de Campinas. Nós destacamos aqui 3 cidades, e esses dados foram de 1970 a 2010. 1970 a 2010. Então, período de 40 anos. Deixa eu citar aqui a cidade de Paulínia. Paulínia, em 1970, tinha 14.723 habitantes. A cidade de Paulínia. E uma congregação presbiteriana, que em 70 era uma congregação da Igreja do Jardim Guanabara. Havia uma congregação em 1970. Em 2010, a cidade de Paulínia foi para 81.020 habitantes. 81.020 habitantes. E nós temos lá uma igreja e uma congregação presbiterial. Então, de 14 mil foi para 81 mil nesses 40. Agora, o que me impressionou bastante foi Hortolândia. O município de Hortolândia, em 1970, não era município, era distrito de Sumaré. E o antigo nome era Jacuba. Hortolândia, em 1970, tinha 4.120 habitantes, que era distrito de Sumaré, 4.120 habitantes. E havia uma igreja, a igreja de Hortolândia. Em 2010, 40 anos depois, já agora município, né? Fez mais de 20 anos de emancipação, Hortolândia foi por 202.120 habitantes. Havia 4.000 e poucos habitantes, foi para mais de 200.000 habitantes. E nós temos lá, no município, 3 igrejas, mas uma igreja um pouco maior e as outras com menos de 80 membros comungantes. Então, veja a diferença. Pensando um pouco na nossa cidade aqui, Campinas, em 1970, havia 390 mil habitantes. Em 1970. Em 2010, então, lembrando, em 1970, havia 14 igrejas presbiterianas na cidade de Campinas, em 1970. Que envolve os 2 presbitérios hoje. Havia 14 igrejas. Em 2010, a população de Campinas, que era 390 em 70, foi para 1.098.000 habitantes.
e 19 igrejas organizadas. 19 igrejas. Então, houve um acréscimo, 5 igrejas nesse período. O que me chamou muita atenção, alguns dados aqui, dados conhecidos aqui que os irmãos vão identificar bem. Após a Anhanguera, descendo aqui a João Borne do Lope, após a Anhanguera, creio que os irmãos mais antigos vão lembrar bem, não tinha essa João Borne do Lope, não era mão única. Havia, em 1970, 4.220 habitantes da Anhanguera até o final, até a divisa do município com Indaiatuba. Imagine, em 1970, né, havia, como diz, pouco mais de 4.000 habitantes, dados ali da prefeitura, né, essa parte da Anhanguera, indo aí para Itajaí, Campo Grande, nessa região. Toda essa região havia pouco mais de 4.000 habitantes. Em 2010, essa região foi para 318.000. Veja que diferença nesses 40 anos. 318.000 habitantes. E havia uma igreja só, nesse trecho todo. E atualmente existe 2 igrejas, que nesse período foi organizada aqui o Garcia, que já faz parte desta região, e a congregação do Ipauçurama. Então, veja que coisa impressionante o crescimento, né, esses dados aqui, para que os irmãos tenham uma ideia. Bem, diante desses dados estatísticos que são tristes, ao meu ver, eu creio que estamos diante da realidade e não podemos fugir dela. Eu quero lembrar, inicialmente, que a igreja local é a base missionária. Tem que haver base, tem que haver a igreja, porque na igreja há instrução, há orientação, há lideranças. Sem esta base não funciona. Sem essa base não funciona. Marrocos, o país africano, não tem nenhuma igreja evangélica em Marrocos. Nenhuma igreja. Em Marrocos foram organizados assim concentrações evangelísticas, mas sem a preocupação de plantar uma igreja. E até 2011 não havia nenhuma igreja evangélica, porque não houve essa preocupação de plantar a igreja, porque a igreja é a base missionária. Portanto, a base é a igreja. E quando falamos da igreja, é eu e você. Eu e você. O texto lido, meus irmãos, em Ezequiel, no capítulo 33, fala sobre o dever do verdadeiro atalaia. E nós sabemos que a segurança de uma cidade antiga dependia de 3 coisas muito importantes. Uma delas seria uma cidade bem murada, com estruturas bem murada. Devia ter também um exército treinado e equipado, e também bons atalaias. Os atalaias, eles ficavam num lugar estratégico para avisar o povo, não é? Então, o atalaia tinha uma grande importância nas cidades antigas. Graças a ele, muitas vezes as cidades eram livradas de grandes perigos. Mas não apenas no texto que nós lemos, mas há dezenas de textos do Antigo Testamento onde os profetas foram chamados de atalaias de Deus. Como exemplo,
em Ezequiel capítulo 3, versículo 17, diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e as anunciarás da minha parte. Agora, pensando num texto do Novo Testamento que nós podemos aplicar aqui, o que Pedro escreveu na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9: Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O tema que nós propomos aqui é como ser um verdadeiro atalaia de Deus hoje, na pós-modernidade, no século XXI, como eu e você, como ser um verdadeiro atalaia de Deus. Quero lembrar, meus irmãos, em primeiro lugar, que o verdadeiro atalaia de Deus precisa estar consciente de sua missão e ter, ao mesmo tempo, paixão pelas almas. Quero lembrar, meus irmãos, que a igreja é a comunidade de Deus no mundo para um propósito santo. A sua missão é dar aviso do que Deus fez, do que Deus está fazendo e do que Deus fará no futuro. Em outras palavras, a igreja, que é eu e você, tem por tarefa a comunicação do plano divino para todo aquele que crê. Há um perigo da rotina, meus irmãos, de perdermos a consciência dessa missão. Há um ditado que diz assim: não se discute futebol, política e religião. Então as pessoas, não vou discutir, não vou falar sobre isto. Paulo, meus irmãos, foi um dos primeiros a sentir a consciência de missão e ter ao mesmo tempo paixão pelas almas, quando ele diz: pois sou devedor, Romanos capítulo 1, 14 e 15, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Em outra ocasião, capítulo 9, 1 Coríntios 16, diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então é necessário ter essa consciência e também paixão pelas almas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, meus irmãos. Nós, presbiterianos, somos conhecidos como os intelectuais, mais preocupados com o conhecimento, mais preocupados em encher a cabeça de luz, mas às vezes o coração e a paixão pelas almas se esfria. Ficamos muito preocupados com o conhecimento, mas a paixão pelas almas vai cada vez se esfriando mais. No início da minha conversão, lá em Guaxupé, sul de Minas, houve um treinamento de evangelização. E foi assim, um treinamento bem rápido, mas cada um tinha que sair pela cidade e falar com pelo menos 5 pessoas. E na minha mente veio um amigo que se dizia ateu. Ele tinha prazer em dizer às pessoas: eu sou ateu. Eu falei: eu vou falar com este amigo. E logo eu encontrei e disse: eu queria um minutinho seu para falar um pouquinho sobre um assunto. E eu falei assim: eu quero falar que Deus existe, que Deus ama você. Ele, de certa forma, disse: você é um tonto
você é um bobo. Eu não quero ouvir você falar sobre isso. Você não sabe que eu sou ateu? E saiu. Eu fiquei muito chateado, não é normal. Era um amigo, embora sabendo das suas ideias. Fiquei muito chateado. Mas, depois de uns 2 dias, andando pela rua, é uma cidade pequena, eu encontrei. Mas quando eu vi aquele rapaz, o meu coração ardeu e disse, eu vou falar novamente com ele. Eu cheguei, sabendo e conhecendo o seu estilo, cheguei bem duro e disse o seguinte, eu quero dizer a você, quer você aceite ou não, Deus existe e Deus ama você. E se você não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você vai para o inferno. E até logo. Interessante que eu encontrei o pai deste moço e disse, olha, meu filho ficou muito preocupado. Está muito preocupado. O que você falou para ele? Eu falei isso. Ele disse, olha, ele está muito preocupado, eu quero que você vá falar com ele novamente. Aí um dia encontrei com ele, falou, você mexeu comigo. E ele foi depois para a igreja, conhecer mais a igreja. Meus irmãos, uma alma vale mais que o mundo inteiro. O verdadeiro atalaia precisa estar consciente de sua missão e ter paixão pelas almas. Mas como ser o verdadeiro atalaia de Deus? Hoje, quero lembrar, meus irmãos, que o verdadeiro atalaia precisa estar no seu posto. Precisa estar no seu posto. Nós já destacamos que o atalaia ficava num ponto estratégico, não é? Sobre o muro ou numa torre elevada, para poder cumprir a sua missão. E os profetas, que foram chamados de atalaias, foram homens que cumpriram sua missão com fidelidade, sempre nos seus postos. Mas daí a pergunta, quais são os postos hoje? Hoje. Quais são os postos hoje? Eu quero lembrar, meus irmãos, que o principal posto é a igreja. É a igreja. Já destacamos que a igreja é a base missionária. Quando dizemos igreja, são os cultos, a participação dos cultos, a escola dominical, os estudos bíblicos, as reuniões de oração, nas programações sociais. Enfim, em toda a programação pela liderança da igreja. E eu quero lembrar que a reunião de oração é a chave para a evangelização. Estar no posto, meus irmãos, não é ficar alienado, deixar o barco correr, como faziam os monges dos mosteiros, os eremitas nos desertos. Meus irmãos, o atalaia hoje é desafiado a estar sempre nos seus postos. É a participação. Eu fui hoje, está bom. Já fui de manhã, não vou à noite. Essa semana está meio frio, não vou participar da reunião. Meus irmãos, fazer tudo o que for possível para participar de toda a programação da igreja. E eu quero lembrar que estar no posto é ao mesmo tempo ser desafiado. Isso sem arrogância, mas com simpatia a anunciar o Evangelho. Mas estar no seu posto. E eu quero lembrar também, meus irmãos, o verdadeiro atalaia de Deus, finalmente precisa dar o sinal certo. Dar o sinal certo. Nós sabemos que
o atalaia do passado, ele tinha que dar o sinal certo. Fosse uma mensagem boa, quem sabe uma comitiva para visitas, então a cidade se preparava para uma receptividade. Mas quem sabe era um exército inimigo, então a cidade devia se preparar também para a batalha. Eu quero dizer que o atalaia de Deus hoje precisa dar o sinal certo. Sinal certo. E eu quero lembrar primeiramente, contando sempre com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o guia para os atalaias de Deus. Já o salmista dizia, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E também eu queria lembrar que o irmão, a irmã deve estar sempre em contato com os presbíteros, o pastor, os líderes. Irmãos que têm mais experiências, orientadores do Senhor, para poderem sempre dar o sinal certo. Foi isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios 14, versículo 8. Se a trombeta der o som incerto, como se preparará para a batalha? O sinal certo. Tem que dar o sinal certo. Eu costumo sempre dizer que o Evangelho é boas novas, mas ao mesmo tempo é más novas. O Evangelho é boas novas para quem aceita o plano de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Mas para quem rejeita é má novas, ou más notícias. Porque quem não aceita já está condenado. Quem crer será salvo. Quem não crê já está condenado. Meus irmãos, nós temos que dar o sinal certo. O sinal certo. Eu fiz um propósito de procurar sempre dar o sinal certo. E esse propósito eu fiz assim, comunhão com Deus, e sempre falar isto. E eu creio que os irmãos lembram que eu fiz esse propósito também de dar o sinal certo, falar realmente a verdade, especialmente em cerimônias fúnebres, que é a oportunidade também de você, além de dar uma palavra de conforto, de falar do Evangelho, de apresentar Cristo como Salvador. E ontem mesmo eu estive em Itapira, faleceu um presbítero, o Irineu Rodrigues Pereira, eu creio que o Osmar conheceu, um dos presbíteros lá, o Aguinaldo também, um líder da igreja, ele faleceu, foi sepultado, faleceu na sexta, foi sepultado ontem, e houve um culto na igreja, e eu dirigi o culto no cemitério. E eu tive a oportunidade de falar o seguinte: há ditados que as pessoas acham normais, acham bonitos. Um ditado muito comum é esse: toda religião é boa. Toda religião é boa. Mentira. Mentira. Há dezenas de falsas religiões, de seitas heréticas. A religião verdadeira é aquela que tem a base nas Escrituras. Não com falsas interpretações, mas na interpretação correta das Escrituras. Há religiões falsas, até a religião do diabo, sabiam disso? A igreja do diabo. Então esse negócio de dizer que toda religião é boa é mentira. Então eu disse ontem, e se Deus me der vida, eu vou continuar dizendo, especialmente em ocasiões como esta. As pessoas dizem assim, é um ditado, hein? Todo caminho leva a Deus. Já ouviram isso? Todo caminho leva a Deus. Mentira. Mentira! Isto é errado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse assim, eu sou uma opção. Eu sou um trilho.
Eu disse, eu sou o caminho. Então não existe outros caminhos, outros atalhos. Só existe Jesus. Isto é dar o sinal certo. Meus irmãos, o atalaia precisa dar o sinal certo. Tem que dizer, olha, o plano de Deus é este. Quem aceitar o Senhor Jesus será salvo. Quem não aceitar já está condenado. Esse é o sinal, certo? Meus irmãos, como ser um verdadeiro atalaia de Deus hoje? O verdadeiro atalaia de Deus precisa estar consciente de sua missão e sentir paixão pelas almas. Meus irmãos, dezenas de almas do nosso contexto estão perdidas hoje. Quantas pessoas que você conhece e não são salvas por Jesus Cristo? Vamos estar conscientes da nossa missão e ter paixão pelas almas perdidas. O verdadeiro atalaia de Deus hoje precisa estar sempre no seu posto. Vamos empenhar para estar sempre na igreja, nas programações da igreja. A igreja é a base missionária, meus irmãos. As reuniões de oração também têm sido uma base para o trabalho missionário. E o verdadeiro atalaia de Deus precisa dar o sinal certo. O sinal certo. Apresentar, é isto. Ou você faz isto, ou você está perdido. A base é a igreja. Este é o método de Deus. Igreja que é eu e você. O método de Deus é inadiável. Os campos branquejam para a ceifa. Meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude, nos proteja e nos abençoa, para que possamos ter outros dados estatísticos diferentes como este que nós, infelizmente, tivemos que apresentar, que é a realidade. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Que pedir louvor.